noite, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para mais um episódio e uma noite de testemunho. Eu tenho certeza que será poderoso e sejam todos bem-vindos. Você sabe que essa casa é sua casa. Você é mais do que bem-vindo aqui. Eu confesso que eu já estava com saudade, né, de ouvir aqui tão de pertinho os testemunhos através do quadro do Você Pode. O Senhor também nos presenteou com palavra que revigora. Você que acompanha, você sabe o quanto nós também temos sido aqui ministrados por pregadores, pastores, homens e mulheres de Deus com experiência que têm vindo aqui participar do momento de mesa com a gente. E essa noite, com muita alegria, nós estaremos aqui para compartilhar de mais um testemunho que eu tenho certeza que será combustível para a tua vida. Então, convide mais alguém. Para quem ainda não segue o nosso canal, por favor, não te custa, né? Que é isso? Segue o nosso canal, curte, compartilha, ative o sininho, porque toda vez que a gente chegar com conteúdo novo, você será avisado e não vai perder nada, tá bom? Graças a Deus, a nossa convidada já chegou aqui. Mas eu não posso deixar de falar do nosso convidado de honra, que é o nosso Senhor Jesus. Eu tenho certeza que ele está aqui, porque senão a gente não estaria, né? Porque tudo que é feito para o reino, para glorificar o nome do Senhor, para que vidas sejam alcançadas, eu tenho certeza que existem guerras que se levantam para tentar nos impedir. Então, se não for o Senhor por nós, o que seria, né? Das nossas vidas. Mas graças a Deus, então prepara aí o teu coração, porque eu tenho certeza absoluta que você vai hoje lembrar mais uma vez que a sua decisão muda histórias, tá? A nossa convidada tem 42 anos, é casada, é mãe, é cristã e a bicha ainda é ousada, né? Porque é bombeiro civil, vê se pode. Em um mundo de ilusão, entregue aos vícios, mas a esperança a abraçou. E hoje ela está aqui para compartilhar com a gente a sua história, que ela conseguiu sobreviver, conseguiu lutar, conseguiu vencer, e é o próprio sinal de um milagre vivo, né? Nossa irmã Simone, seja bem-vinda, Simone. Fique à vontade, obrigada, viu, por estar aqui de pronto, se propôs a compartilhar com a gente a sua história. Fique à vontade, se apresente aí para o pessoal. Boa noite a todos, boa noite, pastora. Estou muito feliz pela oportunidade. Queria agradecer primeiramente a Deus, né? Porque é Ele que vai nos guiando, né? A gente dá o primeiro passo e Ele coloca o chão, verdade. né? E aí eu vi uma oportunidade de estar compartilhando um pouco da minha história, né? Para mim é de extrema importância, né? Alcançar almas para o Senhor. É algo que eu faço com muito amor, que eu sei de onde o Senhor me tirou. Queria dizer que eu tenho muito carinho por você, Amém, né? obrigada. É uma das minhas referências. E a gente, humildemente, sempre estamos em reconstrução, aprendendo com o Senhor, com as mulheres e homens de Deus que a gente vai conhecendo. E eu estou muito feliz pela oportunidade, acompanhada aqui do meu esposo, que me acompanha nas minhas loucuras, ele que me acompanha. Falo, vamos, ele, vamos que vamos. Então, louvo a Deus pela vida do meu esposo, da minha família. E estou muito grata a Deus por tudo que ele fez pela minha vida até hoje. E é isso. Né? Graças a Deus. Eu sempre começo fazendo essa pergunta aqui, porque a gente não nasce com experiência, a gente não nasce pronto, né? A gente é preparado ali no período da infância, e é por onde eu quero começar a perguntar para você. Como que era, como que foi a sua vida no meio da sua família, como que foi aquele período de... sabe, de participar, de ver os pais ali, os familiares, né? A gente sabe que cada um tem uma formação, né, ali que a gente recebe das nossas famílias, e alguns crescem, né, em famílias desestruturada, outros têm o privilégio, né, de crescer tendo pai, mãe, aquele momento.
em volta da mesa, e eu quero saber, quero conhecer aí, porque às vezes as pessoas olham para você, né, ali sempre disposta, trabalhando, servindo, mas não conhece os bastidores, né, as coisas que a gente precisou viver, que a gente precisou vencer para chegar onde chegamos ontem. Então, conta para a gente como que foi a Simone, a criança. Interessante você perguntar, pastora, porque eu vinha me perguntando assim, como que eu vou começar? Uhum. E a gente começa pela infância, né? Toda a nossa história, ela vem carregada de coisas da infância, né? Da forma como nós fomos criados, né? Da forma como os pais nos conduziu, né? A nossa infância, né? E eu, infelizmente, não tive uma família tão estruturada, né? O meu pai, ele era alcoólatra, né? E eu criei-me, assim, no meio de muita confusão, muita briga, isso me geraram muitos traumas de infância. Eu fui muito rejeitada por conta do alcoolismo do meu pai, né? Era assim, de ir brincar com os amigos e as mães falar, não brinca com ela, porque o pai dela bebe. E a minha mãe era o homem, a mulher de casa, né? Minha mãe precisava ir trabalhar. E eu, assim, pequena, vinha da escola, às vezes tinha que ficar em casa, às vezes cuidando do meu pai, às vezes estava alcoolizado, aí precisava ficar com ele, deixar a casa arrumada para quando a minha mãe chegasse. E eu lembro que eu tinha uma amiga minha de infância, né, que o nome dela é Renata, e ela, tenho muita gratidão por ela, porque ela cuidava muito de mim quando eu era pequena, né? Ela é um pouco mais velha que eu, e ela que era a minha companhia às vezes, né? Quando minha mãe saía, eu ficava em casa lá com meu pai, e ela que fazia companhia para mim. Mas eu sofri muito né? E isso foram me gerando gatilhos, né? Medo, por conta da rejeição. Eu era, assim, às vezes muito sozinha, apesar da minha mãe ter que minha mãe trabalhava muito. Não trabalhava num emprego ruim, mas, assim, minha mãe, às vezes, ela supria a ausência dela me presenteando. Sim. E, às vezes, não era só isso. Né? Então, hoje eu aplico muito isso na minha vida. Eu tento estar o mais presente na vida da minha filha, porque eu sofri isso. Converso muito com a minha filha, eu falo pra minha filha, eu falo, você tem que agradecer a Deus, Maria Eduarda, porque você tem um pai e tem uma mãe presente. A mamãe não teve isso. Eu queria muito, na minha infância, ter minha mãe, mas a minha mãe era uma guerreira, né? Minha mãe era uma batalhadora. Se a minha mãe não fizesse... E durante muito tempo, pastora, eu não entendia que o meu pai, ele era uma pessoa doente. Né? Eu só vim entender isso depois de muitos anos, né? Que eu também tive aí a infelicidade também de ter a doença que meu pai tinha. Mas isso até a minha adolescência me carregou muito a vergonha, sabe? O medo, a frustração, né? Ver assim, às vezes eu converso muito com meu esposo e eu compartilho muito desses momentos assim com ele. Às vezes eu choro muito, porque eu falo, poxa, Du, eu lembro quando eu era pequena, às vezes eu via os pais indo buscar as crianças na escola e eu não tinha isso, né? E não era inveja, sabe? Mas era a falta do afeto, de ter o pai ali presente, sabe? De ir buscar. Eu não tive essas coisas. E eu fui me isolando, sabe, pastor? Assim, na minha adolescência, eu fui me isolando. Porque parecia, assim, que aonde eu ia, eu já ficava com medo da rejeição. Então, eu meio que comecei a buscar na minha adolescência a aprovação das pessoas, a aceitação delas, sabe? Para ser aceita em alguns ambientes, né? E nesses ambientes foram aonde eu tive os primeiros contatos, né? Com a droga, né? Em si. E aí, de lá para lá, foi só ladeira abaixo. E não é que você falando aí, né, da questão da rejeição, que a gente às vezes procura a aprovação, né, das pessoas e a gente acaba se submetendo, né, ao que as pessoas querem que a gente faça. E isso, muitas das vezes, só acumula na gente, né, mais cicatrizes, mais marcas, só que o fato de a gente não ter sido preparada ali, porque a sua mãe, ela precisou sair para batalhar fora, para poder dar a segurança de um alimento para vocês, né? Então, ali, quando falta
essa presença que prepara a gente acaba nos submetendo a certas situações, né? Para que a gente não viva isolado, porque, gente, não adianta. Eu acredito, sim, que todo mundo precisa, sim, de alguém. A gente precisa de gente do nosso lado. Tudo que a gente vai fazer nesse mundo tem que ter gente. Tem que ter gente. Sozinha a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Não chega, então... Não tem como você chegar a lugar nenhum sozinho. Só que até a gente alcançar isso, até a gente entender, a gente perceber, né, que é um contexto de tudo tem que ser tratado. Né? Eu fiz um bom tempo terapia. Até hoje eu faço. Sim. Até hoje eu frequento um lugar onde eu busco ajuda, né? Assim, ouvir outras histórias, sabe? Ver que eu não estou sozinha, que não é que existem pessoas pior que eu, mas existem pessoas passando a mesma coisa que eu e estão conseguindo ficar bem, estão conseguindo superar traumas, medos, né, frustrações, e que estão conseguindo, né? Isso é muito bom. Às vezes eu paro para pensar, eu falo, meu Deus, Jesus fez uma transformação tão grande na minha vida, porque chegou um momento assim na minha vida que eu era carregada de coisas assim dentro de mim, sabe? Eu precisava me esvaziar. Sim. Eu me dei conta que não existia lugar que preenchesse aquele vazio que tinha dentro de mim. E isso eu só preenchi com a presença do Senhor na minha vida. Fui criada no berço evangélico. Meu pai, minha mãe, minha família, toda evangélica. Mas eu, Simone, tinha esse vazio dentro de mim, que precisava ser preenchido, sabe? Eu precisava deixar o Senhor entrar dentro de mim. E isso era muito difícil, porque por conta das coisas que eu tinha passado, eu me bloqueava muito. Sim. Eu criei um bloqueio dentro de mim, assim, que para as pessoas se aproximar perto de mim, tinha que ter muita paciência. Porque, assim, eu era agressiva por conta... Então, eu agredia para mim não ser agredida primeiro. Né? Eu me isolava com medo, sabe? Foi muito ruim, sabe? Foi muito ruim. Eu acredito. E assim, como que foi assim essa fase também? Porque eu sei que da infância a gente já chega marcado, e quando a gente chega aí na fase da nossa mocidade, a gente chega com essa revolta, né? E muitas pessoas não entendem o porquê, que muitas das vezes a gente fica tão arredio. Mas como que foi essa fase aí da transição da adolescência para a juventude? Porque você chegou a viver um período, né, da sua vida nos vícios, né? E com que idade foi que você começou a usar as drogas, que você se afundou mesmo? Então, já na minha adolescência, como eu falei para você, pastora, eu buscava muita aceitação das pessoas. Então, eu comecei a procurar ir nos grupinhos de escola, os grupinhos que me aceitavam. Quando eu ia ali com aquelas meninas que era boazinha, eu não me identificava com aquelas meninas boazinhas. Porque para mim era caretice, eu estava numa fase de rebeldia, porque eu não tinha um direcionamento. Eu vi assim que eu tinha algumas coisas que eu já tinha em mim por conta daqueles momentos que eu passava. Então, para mim, tudo era agressividade. Tudo para mim era briga, sabe? Então, as pessoas também acabavam se afastando de mim também por conta disso. E aí eu lembro que com 13 para 14 anos foi meu primeiro contato. Eu lembro que uma vez eu estava com uma amiga minha que era um pouco mais velha do que eu, e o namorado dela, e ela usava, né, pode falar aqui? Pode. Eles usavam maconha na época, e aí eu com eles ali tive a curiosidade, e eu era muito carente de pai. E o namorado dela, ele me defendia muito, eu tinha essa carência paterna, sabe? Então ele me defendia. Se eu ia mexer com os outros, falava, fulano vai me defender. E a gente foi criando esse elo. Só que esse elo era um elo indestrutível, né? Destruía, porque ele já era usuário, ela também. E ali eu fui buscando essa aceitação deles, de estar com eles, porque eles me defendiam. Eu não tinha isso dentro de casa. E aquilo ali foi progredindo. Porque era o cuidado, né? Era o cuidado que eu não tinha, né? Eu não tinha. E assim,
foi muito difícil eu liberar o perdão. Porque, assim, já na minha juventude, né, eu tinha, assim, uma revolta muito grande. Por que eu passei por tudo isso? Por que meu pai não era assim? Por que minha mãe não fez isso? Por que minha mãe não fez aquilo, né? Nesse período, eu sofri abuso, nesse período. É muito difícil falar disso. Hoje, falo com muito melhor, porque, assim, é mais tranquilo para falar. Mas isso me causava muita revolta. Porque, às vezes, eu tentava pedir ajuda, mas eu não conseguia. Meu Deus. Por conta da vergonha, sabe? E para não causar mais problema para minha mãe. Então, eu me retraí. Quando eu cheguei na minha juventude, passei por vários processos, porque, assim, eu era uma pessoa que não tinha um pingo de juízo, sabe? Não tinha estrutura, não tinha direção, passei por muita coisa sozinha, tinha minha mãe ali, mas não tinha, porque eu evitava falar muita coisa para minha mãe, porque minha mãe já tinha itens, problemas, então eu evitava, mas aquilo dali dentro de mim foi acumulando, sabe? Foi ficando um saco cheio. E eu comecei a buscar, eu achava que eu buscava a solução através das drogas. Né? Aí comecei na maconha, depois me apresentaram a cocaína, aí comecei a usar cocaína, né? Fiquei um bom tempo usando. Aí teve aquela fase do namoro que era 1001 maravilha, os amigos tudo usando, todo mundo curtindo. Só que parece que da sua adolescência para sua juventude, a cabeça a gente muda, né? Tudo muda, né? Você começa a ter uma outra atmosfera, você começa a ver uma outra atmosfera, numa outra visão. E eu comecei a ficar muito depressiva, comecei a ir perdendo algumas coisas, foram restando alguns amigos, né? Comecei a me envolver com muita coisa que não era para mim ter me envolvido. E sempre ali, isolada, sabe? Sempre me retraindo para não gerar problemas. Eu tinha medo de levar problema para minha mãe. Sim. Falava, meu, coitada da minha mãe já tem tanto problema. Então, quando estourou o negócio, né? Que foi na minha primeira crise de overdose. Nossa. Eu lembro que eu cheguei em casa muito mal mesmo. E a minha mãe desconfiada, porque algumas pessoas já alertavam ela, Luísa, tá acontecendo alguma coisa diferente, Simone tá diferente. Porque eu não queria estar mais no meio da sociedade uma época. Né? Sim. Aquele namoro já tinha se tornado, já estava assim, se tornando isolamento. Né? Eu só queria usar. E aí eu cheguei nessa fase, sabe, pastora, do namoro com a droga, e aí cheguei na fase do isolamento. Meu Deus. Né? E foi só... E aí ali era o seu mundo, né? Era meu mundo. Era o seu mundo. Era meu mundo. E é tão complicado, porque assim, quando a gente está nessa situação, ao mesmo tempo que dói, às vezes a gente não quer sair, parece que a gente não quer sair, a gente quer mudar, mas não quer sair daqui, é uma coisa louca. É um conflito tão grande, e por isso que é bom, né, a gente ter, sim, essa preparação quando a gente ainda é criança. Por quê? Porque eu passei, você falando, eu falei, meu Deus, é eu todinha, sem juízo, meu Deus, eu ia não tinha medo de nada. Nossa, Como é que pode? Era, né? Como que pode? Meu Deus do céu. E eu ia indo descabeçada, e enquanto eu sentia que, de certa forma, aquilo estava me fazendo bem, mesmo que fosse por algumas horas, eu não estava nem aí, eu estava dentro. E aí, depois, quando acordava com aquela depressão, aí para curar a depressão, a gente se enfiava de novo naquilo. Meu Deus! Quantas vezes eu não... Quando eu cheguei nessa fase, né, eu conheci uma pessoa, eu fiquei 10 anos com essa pessoa. Fiquei 10 anos com essa pessoa. E aí eu lembro que no comecinho, que eu comecei com essa pessoa, eu tinha uns 18 anos, namorar com essa pessoa. Nossa, bem novinha, né? Era. E aí a gente começamos a namorar, e aí ele já usava, e aí ali me apresentou, e ali nós dois trabalhava, nós dois saía, nós dois curtia, e pra mim tava bom.
Pra mim, e ele também era uma pessoa que ele meio que tapava aquele vazio, porque era a figura masculina. Então, tapava aquele vazio da coisa materna, o cuidado, a proteção, né? Que era tudo que eu sentia falta, né? Era aquela coisa dependente emocional, sabe? E ali meio que estacionou um pouco, sabe? Assim, passei por uma internação nesse período. Nossa. Depois da minha overdose, depois que a minha mãe descobriu, eu pedi ajuda para minha família. No caso, a minha mãe e uma tia minha que me ajudaram, me internaram. Aí lá nessa internação, que eu me dei conta de que eu estava doente, que eu precisava de ajuda, que não era só uma vergonha, falta de vergonha na cara, né? Aí lá eu entendi que era uma doença progressiva, incurável, e ela é fatal. Se a pessoa não tratar, se a pessoa não brecar ela, não pedir ajuda, né? Aí eu entendi, e lá conheci um programa que me ajudou muito também na época, que foi o Narcóticos Anônimos. Frequentei durante anos, ainda sou frequentadora de lá também. E lá eles me ajudaram muito, porque eles não tratavam só da minha parte física, do vício, né? Eles tratavam do espiritual, do mental. Não impusiam nada para mim, mas me mostravam que eu precisava de um direcionamento. Esse direcionamento tinha que ser de uma força muito maior que eu sozinha eu não ia conseguir. E eu tenho muita gratidão por lá, porque eles me abriram assim a mente de uma tal forma, sabe, pastora, para mim começar a enxergar as coisas como realmente elas eram. Eu não me perdoava, porque eu tinha feito muitas coisas por conta da droga. E aí chega a outra fase, porque quando eu saí de lá, que eu voltei, eu quis aumentar um pouco mais o grau do que eu usava. Nossa, porque então depois ainda, eu ainda fui usar o crack. Eita, papai. Fui usar crack. Eu ficava semanas fora de casa. Ficava dias fora de casa. Acho que em um ano eu acabei tudo por conta do crack. Eu fui aquela que eu fui usar droga debaixo da ponte. Meu Deus. Né? E a minha mãe, nesse período, minha mãe parou praticamente com a vida dela para ficar atrás de mim. Porque minha mãe viu assim, poxa, o negócio é mais sério do que eu imaginava. E eu carregava muito aquela culpa, sabe? Uma culpa em mim. Poxa, meu pai já é assim, por que eu também sou assim? E não era porque eu queria. Não era porque eu queria, né? Era devido a tantas coisas que eu já tinha passado lá atrás e coisas que precisavam ser tratadas. Coisas que dentro de mim precisavam ser curadas, né? Os medos, os traumas, as frustrações, a rejeição, aprender a lidar mais comigo, ser mais dependente do Senhor, para não ser tão dependente, porque quando a gente se torna dependente das pessoas, a gente também se torna escravos. A gente fica escravo, né? E quando a gente é dependente de Deus, não, a gente tem um direcionamento, né? O Senhor, ele acaba nos mostrando que ele é tudo na nossa vida. Verdade. E só melhorou para mim quando eu entreguei falei assim, Deus, eu tô cansada, eu não aguento mais. E eu lembro que cheguei numa fase assim que é chamada adicção, né? Cheguei numa fase tão complicada da minha adicção que eu pedi a morte. E eu tentei me suicidar 2 vezes. Falei, eu não quero mais viver. Porque muitas das vezes, eu passei pelas essas internações e eu saía, e tinha dia que eu falava assim, hoje eu não vou sair de casa. Mas quando vinha aquela vontade horrível de usar, era uma coisa maligna, pastora, sabe? Era maligno aquilo. Aquilo me tomava de uma tal proporção que era assim, eu lembro 2 episódios desse período que me marcaram muito, que dói quando eu lembro. Um período foi eu ter agredido a minha mãe, e o outro período foi a minha mãe passar corrente em toda a casa para mim não sair para a rua. Oh, dó, meu Deus. Eu passei por isso. E quando eu conseguia fugir, porque eu fugia, eu ficava dias em casa e a minha mãe louca atrás de mim. Eu lembro que às vezes eu estava em determinados lugares e o pessoal ia atrás de mim e falava, sua mãe está aí atrás de você. E eu, às vezes, colocava a vida da minha mãe em risco por conta de usar só mais uma dose ou só mais uma droga. Porque eu poderia pegar minha mãe e ir embora, não, mas eu preferia ficar lá por conta do maldito do vício. E eu ficava.
E a minha mãe atrás de mim a noite inteira, rodando, tadinha. Meu Deus do céu. Mas você era daquela tipo também que falava, não tô viciada não, quando eu quiser parar eu paro? Tu era assim? Nossa, no começo, antes de eu, dessa minha internação, que eu descobri que eu, né, poxa, meu pai não é ser vergonha, meu pai ele é doente, meu pai não faz isso porque ele quer. Porque o meu pai, apesar do álcool, até hoje, meu pai é uma pessoa extremamente carinhosa. Meu pai, quando ele estava bom, meu pai era uma pessoa maravilhosa. Meu pai até hoje é uma pessoa que todo mundo gosta dele, sabe? Ele é comunicativo, ele é sereno, sabe? Então, o que estragava era a bebida. Então eu falava, poxa, não é porque ele quer. Então era, e aí eu comecei a entender, eu falava, não é porque eu quero. Eu também fiquei doente, né? Eu tenho essa predisposição, né? Era como se fosse uma coisa de família, sabe? Assim, uma coisa que vinha de família. Então, foi muita coisa. Eu imagino. Meu Deus do céu. Então, você passou por mais de uma internação? Eu passei por 3. Meu Deus. Eu passei por 3 internações. E quanto tempo foi que você ficou assim nessas... A minha primeira eu fiquei 8 meses. Não, a primeira eu fiquei 3 meses. A primeira porque eu não tinha muito entendimento. Eu achava que era só parar de usar. Então, eu não entendia que era muito além disso, que eram coisas que eu precisava tratar. A droga era só a cerejinha do bolo, sabe? Era os traumas, as coisas lá de trás que eu precisava liberar perdão, precisava me perdoar. As dependências, na verdade, as dependências, né? exatamente. A sua dependência emocional te levou a uma dependência química, né? Nessa busca de tentar, né, procurar um refrigério. A gente sabe que às vezes as pessoas elas não têm paciência para entender, né? Tem muitos pais, mães que dizem, gente, trabalho tanto, faço de tudo para poder proporcionar o melhor, mas não é que a pessoa não reconhece o que a pessoa não tá o pai ou a mãe está fazendo ali, não é que a gente não reconhecia, né? Era uma coisa dentro da gente que hoje a gente ainda consegue explicar um pouco mais, né? Depois de amadurecer, depois de entender o que a gente precisava tratar, o que a gente precisava curar. Então, assim, o que acontece? Quando uma pessoa ela tem um problema emocional, ela tem um problema espiritual, o físico acaba sendo atingido. Não que a gente esteja espiritualizando tudo aqui, não, pelo amor de Deus, porque se tem uma doença, tem que ir sim atrás de um médico. Sim. Só que a gente precisa procurar entender, né, qual é o foco, qual é o fluxo. E na nossa época, né, da nossa juventude, não falava tanto, não era tão claro como é hoje em dia. E é muito interessante você falar, de sozinha a gente não consegue. Quando eu fui internada a primeira vez, eu fui internada numa clínica do Narcóticos Anônimos, não foi numa clínica evangélica, né? Que todo mundo pergunta, você foi internada na clínica angélica? Não, eu fui internada numa clínica de Narcóticos Anônimos, era uma clínica chamada Clínica de 12 Passos. Mas 12 Passos não, 12 Passos não tem nada a ver com religião, lá são... os passos, ele quer dizer que ali, cada passo que você vai ali estar seguindo ali, vai te ajudar, em algum momento ali, você ter uma instrução para a sua vida, né? E quando eu fui para lá, ser internada, eles faziam eventos de NA. E eu lembro que eles me levaram para esse evento de NA lá, e para mim tudo era oba-oba, pastora. Eu era, assim, virada nos 70. Tudo para mim era festa. Eu não queria, como eu falei para você, eu não queria parar eu não queria parar de fazer as coisas que eu não entendia que eu tinha que mudar o meu comportamento. Sim. Eu queria parar de usar, mas eu não queria mudar os meus comportamentos. E quando eu fui conhecer tava tendo uma festa do aniversário de um grupo, que lá eles falam grupos, né? Cada lugar tem um grupo, e aí ali tem um específico horário todos os dias que as pessoas vão lá para falar dessa doença, dessa adicção. É como se fosse uma sala de terapia. Sim. E quando eu cheguei lá, tinha tanta gente dentro dessa sala, tanta gente.
E lá eles se apresentam com o tempo limpo deles. E quando o rapaz estava na mesa, começou a perguntar lá para eles, se apresentem com o seu nome e seu tempo limpo. E que o pessoal começou a falar o nome e o tempo limpo deles, eu não acreditei. Eu falei, mentira, porque eu não fico um dia limpa? Como que esses caras ficam limpos esse tempo todo? E aí eu vi que eu não estava sozinha. Eu vi que eu estava no lugar certo, com as pessoas certas, com pessoas que iam me entender. Porque também chegou um período que eu, às vezes, ia falar com alguém e falava, poxa, hoje eu tô com vontade de usar. As pessoas falavam, cria vergonha na sua cara, Simone. Né? Você vai usar? E lá não, quando eu falava, poxa, hoje eu tô com vontade de usar. Mas por que você tá com vontade de usar? Porque às vezes me vinham algumas lembranças e aquilo doía, sabe? E aí o meu gatilho era ir usar para mascarar aquela dor, aquela fragilidade, sabe? E ali eu fui entendendo que aquilo precisava ser brecado, que existia vida após a droga, sabe? Que existia uma expectativa de vida ainda, que ainda tinha esperança, que para mim não tinha acabado. Porque o meu fundo de poço foi tão terrível, depois que eu conheci o crack, que eu acabei com as minhas coisas assim em menos de um ano. Meu Deus. Em menos de um ano eu perdi emprego, né? Eu perdi, deixei uma vez um carro numa biqueira. Meu Deus. Cheguei lá, troquei o meu carro a troco de 5 pedras para fumar. Olha só. Sabe? Meu Deus. Então, vendi muita coisa da minha mãe. Eu lembro que teve um período que eu ia na casa de alguns parentes meus, os parentes escondiam as bolsas. Nossa. Porque eu cheguei nessa fase, sabe? As pessoas têm medo. Eu era muito julgada. Ah, lá vem a noia. Porque às vezes eu teve um período que eu trocava o dia pela noite. Já tava cinza já. Não tinha nem. Parecia aquele Walking Dead lá, aqueles. Era a mesma coisa, pastora. Era a mesma coisa. Eu não tinha digital mais nos dedos. Gente. Eu fui internada com 47 quilos. Meu Deus. Meus cabelos tinham caído. Sabe? Eu não tinha mais identidade. Eu perdi completamente a minha identidade nesse período. Sabe? Não sabia quem eu era, não sabia o que eu gostava, não sabia que cor que eu gostava, não sabia do que eu gostava de comer. Meu Deus. Sabe? Os meus relacionamentos todos foram falidos, foram relacionamentos que não eram saudáveis por conta dessa agressividade, sabe? Que tinha dentro de mim, esse rancor, sabe? Essa falta de perdão. Então, isso fazia eu ser agressiva com as pessoas. Eu não deixava as pessoas ficar por muito tempo na minha vida. Sabe? Não deixava. Era uma forma de me proteger, de evitar, de me proteger. Porque assim, às vezes as pessoas até chegam com uma intenção real, verdadeira ali, né, de estar perto da gente. Só que aí a gente já pensa no que deu errado lá, né? Já pensava no pior, não vai dar certo. Não tem como. Então, assim, às vezes a gente, para se poupar, né, a gente acaba agindo dessa maneira. Gente, não é fácil não. E como que foi, assim, que você falou assim, cara, agora chega. Não, chega. Eu vou sair dessa, vou me levantar. E foi através também do auxílio de casa de recuperação. Como que foi? A gente sabe que a maior parte, né, da força tem que partir de você. Sim. A primeira coisa que a pessoa tem que fazer é admitir que ela tem o problema. Reconhecer. Reconhecer, né? Sabe? E houve alguns períodos que eu saía das internações e eu ia para as salas para fazer recuperação lá, e aí o pessoal perguntava, né, você tem problema? Não, não tenho problema nenhum, eu só tô vindo aqui por causa da minha mãe. Porque se eu não vim aqui, a minha mãe falou que vai abrir mão de mim. A minha mãe não tá aguentando mais, né? E eu já tava cansada de sofrer aquilo, pra mim tava, né? Você ficava um mês boa, ou 3 dias bem e uma semana ruim. Aquilo não era vida. Eu não aguentava mais, né? A depressão que dá após o uso, pra mim, já tava terrível, sabe? Eu já tava a ponto de falar... Chegou um momento assim que eu falei, Senhor, ou o Senhor entra com providência, ou pode me levar. Eu não aguento mais sofrer, eu não aguento mais isso. Sabe? A dor do uso, a humilhação. Pastora, eu passei tanta humilhação de chegar nos lugares, as pessoas pegarem no meu braço e falar, sai daqui, sua nóia. Sabe? Sai daqui. Eu cheguei nesse fundo de poço, sabe?
eu acho que foi o meu fundo de poço, pastora, que fez eu acordar, sabe? Ver, assim, que eu não tinha mais amigos bons, que os amigos sumiram. A minha família é uma família graciada, graças a Deus. Teve muita gente na minha família que não... Ou melhor, minha família não desistiu de mim. Amém. Os meus primos, a minha mãe. Eu tive uma tia minha que uma vez ela com a viagem marcada para Paraíba, eu cheguei em casa depois de 5 dias de uso, a minha tia falou, eu tô adiando a minha viagem agora. O dinheiro que eu tenho no banco, eu vou te internar. Eu perco você para Jesus, mas eu não te perco para as drogas. Glória a Deus. E aí a minha tia me internou e eles tentaram muito. Eu creio que foi a graça de Deus também, porque minha família ali, na oração pela minha vida, minha mãe até hoje tem os joelhinhos roxos, de tanto que a minha mãe orava. Eu lembro uma vez que eu cheguei em casa e eu pela janela assim, a vizinha, a minha mãe chorando assim num murinho que tinha de casa, e a vizinha falou assim pra minha mãe assim, pastora, aí é até difícil quando eu falo disso, que me emociona muito. A Simone não tem jeito. A Simone vai morrer assim. E a minha mãe falou assim, eu perco a minha filha para Jesus, mas eu não perco ela pro diabo. A minha filha ainda vai me dar muito orgulho. A minha filha ainda vai ser uma mulher de Deus, que minha filha está debaixo de uma promessa. Amém. E aí eu lembro que eu entrei dentro de casa nesse dia, lá dentro do meu quarto, eu me ajoelhei, eu comecei a chorar. E eu pedia pro Senhor, eu falava, Senhor, me tira dessa vida, eu não aguento mais ver minha mãe passando por isso, eu passando essas humilhações. E os meninos e as meninas lá do NA nunca desistiram de mim também, pastora. Eu tinha um amigo meu, que esse meu amigo saía da faculdade, e ele já tá hoje 21 anos limpo. E eu lembro que esse meu amigo chegava da faculdade, às vezes tarde, e eu ligava para ele, eu falava assim, Flávio, tô com vontade de usar. E ele falava, eu tô indo pra sua casa, faz a garrafa de café que eu tô indo pra aí. E ali a gente sentava, ficava até 4 horas da manhã, ali. Eu tive que me libertar dessa pessoa que eu convivi com ela. Eu precisava ter essa libertação, porque era um relacionamento abusivo e indestrutível, né? Muitas das vezes eu tava bem, mas por conta de ter essa dependência emocional e ir atrás dele, eu acabava recaindo. E aí, o que aconteceu? Eu me dei conta que eu precisava abrir mão de algumas coisas para minha vida poder dar certo. Aí, a primeira coisa que eu fiz foi abrir mão desse relacionamento. E foi algo assim que eu orei muito ao Senhor, para Deus me libertar, porque eu entendia que era uma prisão aquilo dali, sabe? E então chegou um período que eu falava, Senhor, tira de mim esse sentimento, porque isso está me destruindo. Eu não consigo dar um passo, Senhor. O Senhor precisa me ajudar. E eu sinto como se Deus tivesse tirado assim de dentro para fora aquele sentimento. Que quando eu consegui acabar com esse relacionamento, foi assim tão instantâneo que eu não senti falta. E nós ficamos quase 10 anos juntos. É um tempo É bom. muito tempo. E fui me permitindo, sabe, voltar para a casa do Senhor, porque até então eu já era cristã, né? Mas eu fui voltando para a casa do Senhor. Nesse período, o Senhor falava assim demais comigo, coisas ocultas que só eu e Ele sabia, que Ele ia restaurar, que Ele ia mudar a minha vida, que eu precisava me entregar realmente para Ele. E eu fui indo, sabe? Comecei a frequentar muito mais lá esse lugar que me deu esse auxílio. Comecei a servir outras pessoas que estavam com a dependência química. Comecei a receber essas pessoas. Me envolvi num serviço que tinha lá dentro chamado eventos. Então, a gente fazia eventos para essas pessoas, como se fosse um retiro, sabe? Sim. Então, lá tinha muito essa troca de experiência. E orando, pastora. Orava muito para Deus curar aquelas feridas. A palavra do Senhor falava muito ao meu coração, sabe? Que ia restituir, que o Senhor é o bom pastor. Essas palavras, sabe? Era o refrigério da minha vida e eu fui me permitindo. Eu me dei assim, a oportunidade, de fato, de me entregar para o Senhor, para que Ele fizesse a obra na minha vida, sabe? E Ele fez, sabe? Ele fez. O meu pai também teve um período que meu pai
não aguentava mais também beber. Então, meu pai infartou. Nossa. E aí aquilo tudo mexeu muito comigo, porque minha mãe já era portadora de marca-passo. Então, eu fiquei com muito medo de perder um ou outro nesse tempo. E eu falei, não, para mim não dá mais. Né? Eu preciso mudar realmente a minha vida e ver que eu posso ainda ser feliz, que eu ainda posso reconstruir a minha vida. Mas foi um período, assim, bem complicado, sabe? É um período de muita guerra espiritual. Eu acredito. Sabe? É tipo assim, o bem e o mal. Você quer e aí fica, sabe? Não, só mais um pouquinho, né? Ainda dá pra você aí. Daí eu falava, não, pra mim não dá mais. Né? A minha vela acabou. Se eu acender mais um pouco a minha vela agora, eu vou morrer e eu vou perder o resto de coisas que ainda sobraram. Né? E essas coisas eram o quê? A minha dignidade, a minha identidade, o meu amor próprio, a minha expectativa de vida que eu não tinha mais. Eu não tinha mais expectativa que eu poderia ter uma família, ser mãe, estudar. Eu não tinha mais essa expectativa, sabe? Conhecer lugares bons, comer coisas boas. Porque às vezes eu ficava tanto tempo, às vezes dias na rua, que eu nem lembrava de comida. Não lembrava, né? Não lembrava. Ter um relacionamento saudável. Porque quando tá no vício, assim, tipo, não tem aquilo de tipo, nossa, que vontade, sei lá, de comer uma lasanha. Não tem isso. Não tem, a gente não sente. Tem, porque qualquer recurso que entra, qualquer coisinha que vem, a gente já pensa logo em garantir o que vai aplacar ali a abstinência, né? É verdade. Então, verdade. São coisas assim que são tão fundamental assim para um momento de mesa, de comunhão entre família, que a gente não faz questão de preservar. E só quem passa sabe como que é, né, Simone? Eu tenho um padrinho, o meu padrinho. Às vezes eu ia na casa do meu padrinho, quando eu cheguei, aí eu no meio do caminho eu já ia chorando, né? Porque assim, nesse período, foi um período que eu fiquei muito comigo. E aí vinha a vontade de usar, mas eu não ia usar, eu pedia muita ajuda, eu pedia muito auxílio. Eu parei de me isolar, então eu tentava estar mais próximo da minha família, mais perto da minha mãe, mais perto de alguns amigos, que ainda tinham restado alguns amigos, sabe? Então, perto de alguns amigos que se preocupavam, falavam assim, tô passando aí na sua casa. Eu tinha feito muita amizade lá no NA, então todos os meus amigos até hoje, todos os meus amigos, a maioria de lá, porque ninguém bebe, ninguém... assim, são pessoas que alguns frequentam a minha casa, outros não, ou as pessoas da igreja. E aí, nesse período, assim, foi o que eu fui fazendo, sabe? Pra ir me mantendo. E aí, eu lembro que eu chegava no meu padrinho, às vezes, chorando. Aí eu falava, padrinho, será que eu ainda vou conseguir, sabe? Ter uma família? Será que eu ainda vou ser mãe? Porque eu tinha tantos sonhos frustrados, foi tanto tempo, foi mais de 15 anos nessa vida, sabe? Deus. Mais de 15 anos, altos e baixos, muito choro, passando pela sombra do Vale da Morte mesmo, sabe, pastora? Eu passei por lugares que nem era para mim estar aqui viva. Eu passei por situações que não era para mim estar viva. Não era para mim estar viva. Numa dessas situações, eu lembro que eu estava outro dia, assim, num lugar com muita vontade de usar. Isso foi outra coisa também que me marcou muito, eu sempre falo isso. E eu lembro que eu consegui o dinheiro de usar, entrei lá na biqueira, peguei a droga. Quando eu saí, eu parei quase na frente da biqueira, em frente a um orelhão, e fui usar minha droga de preferência ali. Quando eu dei o primeiro trago, que eu olhei, tinha 6 caras em volta de mim. Esses caras me bateram tanto. Sua nóia, não é pra você usar isso aqui. Vaza daqui, vai usar isso aqui longe de mim. E eu lembro que tinha uma descida desse lugar, desse orelhão, assim, era uma descida, e era um monte de estacionamento, assim, sabe, de carro. E eu lembro que eu cheguei até o final e pedindo ajuda no meio do caminho para as pessoas, e todo mundo saía de perto de mim, ninguém queria me ajudar. E eu com a cara toda estourada, sangrando. Quando eu cheguei lá no final, eu sentei entre os carros. E eu comecei a chorar, porque eu não tinha força, de tanto que tinham me batido, eu não tinha força para levantar. Meu Deus. E ali eu fiquei, sabe? E ali foi passando as horas eu chorando, eu com medo de ligar para minha mãe, de ligar para alguém pedir ajuda. Quando eu olhei na rua, assim, em cima, esses caras estavam descendo armados.
E ali eu comecei a clamar, sabe, ao Senhor. Eu falava, Senhor, me tira daqui, Pai, me tira daqui. Se o Senhor me tirar daqui, nunca mais eu vou vir pra cá. E eu lembro que na hora entrou uma viatura na rua. Aí os caras recuou. A viatura parou, me perguntou, o que tá acontecendo, moça? Aí eu fiquei com medo de entrar dentro da viatura, eu pedi ajuda pra eles também. Sim. Aí eu falei, não tá acontecendo nada. E ali eu fiquei sentada, né? Aí eles, então tá bom, então toma cuidado, vê se vai embora o estado que você tá. Só que mal sabia eles que eu não conseguia nem levantar. Sabe como parece que você trava? E ali eles foram embora e eu comecei a chorar de novo. Eu falei, meu Deus, eles vão voltar, eles vão me matar, eles vão me matar. E naquela época, assim, era uma época, assim, de muita maldade, sabe? Onde eu morava, tinha muita maldade, principalmente com mulher. E aí eu, Senhor, o sangue do Senhor, tem misericórdia, Pai, me tira daqui, Senhor, envia um anjo. Aí quando eu olhei, um taxista passando. Quando esse homem passou, aí ele parou, acendeu a luz, assim, do carro e falou pra mim, né? Falou, moça, você precisa de ajuda? Eu falei, moço, pelo amor de Deus, me tira daqui, moço. Aí ele entra aqui. Aí eu entrei dentro do carro dele, ele me levou num posto que tinha próximo lá. Aí ele desceu do carro, pegou uma flanelinha que tinha dentro, assim, do porta-luva, me deu essa flanelinha, foi lá, molhou, sabe? Eu lembro que ele me deu, aí ele olhou pra mim assim, ele até se assustou, porque meu rosto tava todo inchado, eu tava toda machucada. Aí ele, moça, onde você mora? Aí eu falei pra ele, eu falei, eu moro em tal lugar, ele, eu vou te levar até lá na sua casa. Aí eu comecei a ficar com medo, eu falei, não, a minha mãe vai dar um troço na hora que a minha mãe me ver assim. Aí ele, não tem problema, mas eu só vou ficar em paz hoje na hora que eu te levar na sua casa. Meu Deus. Aí eu lembro, pastora, que ele me levou na minha casa. Quando chegou lá, que eu chamei a minha mãe. Isso já era umas 2 para 3 horas da manhã. Nossa. Quando eu chamei minha mãe, que a minha mãe abriu a porta, a minha mãe caiu de joelho. A minha mãe falou assim, Senhor, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. E até o rapaz começou a chorar, emocionado. E ele ficou um amigo nosso uns bons anos, esse rapaz. E aí, eu só de cabeça baixa ali, pedindo perdão pra minha mãe. E aí minha mãe, filha, eu te perdoo, entra pra dentro, eu te perdoo. Tá tudo bem. Só que o Senhor me despertava nesse momento pra falar pra mim que ele tava te dando um livramento. Meu Deus. E aí, nós duas se abraçamos, nós começamos a chorar. E ali a minha mãe me colocou pra dentro, me dava banho. Quantas vezes, pastor, eu deitava com a cara na comida. De tão debilitada que eu tava, porque às vezes eu parava só de usar no último mesmo. No meu corpo não aguentava, eu ligava, a mãe vem me buscar. Daí a minha mãe me buscar, às vezes no lugar eu de tênis com a sola do sapato grudada. Da minha mãe ter que fazer escaldapé para desgrudar a sola do meu pé. Foi um período assim, eu passei por muitas coisas, não era para mim estar aqui, não era. Foi a graça do Senhor que me alcançou, sabe? Foi a misericórdia do Senhor que me alcançou. E eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele fez na minha vida, tudo. Um bom tempo eu ficava assim, por que eu passei por tudo isso? Porque a minha história não foi diferente. Mas hoje, assim, hoje eu vejo assim que tem muitas pessoas que me procuram assim, o meu filho tá usando, missionário, fulano tá usando. E eu falo, tenha calma, porque tudo é um processo, tudo é o tempo de Deus, só não desista dele. Não desista, todo mundo precisa ser abraçado. E aí, nesse período que eu ia ver meu padrinho, eu falava, padrinho, será que Deus vai me dar uma família? Será que eu vou conseguir ser mãe? Porque eu perdi tanto tempo, tantas coisas. E meu padrinho falava, filha, tem fé em Deus, confia. Aquele que escreve seus dias, ele é fiel para cumprir. Você é uma pessoa boa, assim, você é uma pessoa maravilhosa, você está conseguindo. E eu acreditei, sabe? Acreditei em alguém, porque às vezes a gente não tem nossas forças. E Deus usou alguém para emprestar as forças dele para te manter de pé. A importância de ter um amigo leal, um amigo fiel, é muito bom. E isso nos dias de hoje está muito raro, pastora. Verdade, hoje em dia é muito difícil. Mas se você aí de casa, você tem um amigo leal, um amigo fiel, cuide dele. Ame ele, independente das falhas dele, porque a gente às vezes quer amar o amigo só quando ele é bom, né? Aí o amigo dá uma falhinha ali, você já não serve para ser meu amigo. E às vezes não, às vezes o amigo é cuidado. E eu sou grata a Deus que eu tive muitos amigos que cuidaram de mim nesse período, sabe? Com zelo, com amor, sabe? Não, você não vai ficar sozinha, nós vamos cuidar de você. E aí Deus foi fazendo o trabalhar dele, né? Meu Deus. Através da minha vida, que agora dia 8, agora eu faço 12 anos limpa. Glória a Deus.
Através disso, eu alcancei a vida do meu pai, né? Meu pai hoje, graças a Deus, tem o mesmo tempo que eu limpo, né? Minha mãe teve um pouco de sossego, hoje minha mãe dorme, graças a Deus. Minha mãe morava numa outra cidade aí, minha mãe agora é minha vizinha. Ai, que bênção. Né? Então, a gente às vezes tem os nossos atritos, coisa de mãe e filha. Sim. Mas minha mãe é minha joia rara, sabe? Minha mãe é... E Deus me presenteou, assim, com uma família maravilhosa, um homem incrível, sabe? Um companheiro, um parceiro, que mesmo sabendo de tudo que eu passei, e nós passamos muita coisa junto, muita coisa, nunca desistiu de mim, né? No começo foi muito difícil, porque teve algumas consequências do uso, né? A gente quase perdemos a nossa filha, mas a graça do Senhor também alcançou, e a minha filha é a coisa mais linda desse mundo, né? E eu sou privilegiada. Às vezes eu falo, às vezes a gente tem aquela, né, de não tá bom, né? Mas hoje, às vezes, quando eu tô em casa, sabe, pastora? A gente no meu cantinho, quantas vezes eu dormi na rua, pastora? Oh, meu Deus. Dormia na rua, na calçada, sabe? Hoje, quando eu tô dentro da minha casa, quando eu vejo minha casa, eu falo, Senhor, como a tua graça... como o Senhor é incrível, como o Senhor é maravilhoso, sabe? Meu Deus. Tudo que o Senhor havia me prometido, sabe? Minha família, minha filha, o Senhor cumpriu. A minha casa, quando eu e meu esposo descobrimos que a gente ia ter minha filha, a gente ficou os dois desempregados na época. Ai, Deus faz umas coisas... Olha, umas coisas que você não acredita. Os dois desempregados. E a gente queria ter nosso canto, sabe? E eu lembro um dia que Deus usou um pastor Fagner, meu amigo. O pastor foi lá na minha casa, 9 horas da manhã. Aí falou pra minha mãe, a Simone tá aí, irmã Luísa? A minha mãe tá. Deixa eu falar com ela, tem um recado de Deus pra ela. E aí quando eu cheguei, quando ele entrou, ele falou, abre tua mão aí, irmã. Eu abri a mão assim, aí ele falou, Deus tá entregando a chave de uma casa na tua mão. Glória a Deus. E na hora eu comecei a rir, eu falei, pastor, tá eu e meu marido desempregado, pastor. Ele, irmã, toma posse, eu só tô entregando o que Deus tá mandando eu dizer. E Deus cumpriu. Então, assim, a minha filha foi bênção. Minha filha trouxe bênçãos pra minha vida. Você teve dificuldade na gestação? Tive porque com consequências da adicção, né, do uso de droga, foi uma gravidez de risco, porque minha pressão ficava muito alta, né? A médica falava que corria risco da minha filha nascer com algum problema. Então foi uma gestação assim que eu fiquei muito tensa. Todo mês ali aquele acompanhamento, então eu falava, sua filha tá perfeitinha, pra mim era um alívio, mas eu fiquei muito tensa, foi uma gestação muito tensa. Essa gestação aconteceu quanto tempo depois que você já estava limpa? 2 anos. Era recente Era ainda, recente, né? era muito recente. Eu e meu esposo, a gente se conhecemos, meu esposo era amigo de um amigo meu, que frequentava lá comigo, e aí falava de mim pra ele e dele pra mim. E aí, a gente se conhecemos, e ali Deus também ministrava meu coração. Foi ele que eu preparei. No momento que eu vi meu esposo, eu falei, é ele que vai ser o pai do meu filho. Glória a né? Deus. Então, assim, Deus preparou tudo, assim, de uma forma tão extraordinária que hoje em dia eu não acredito, às vezes, quando eu vejo. Os lugares hoje, né, assim, como bombeira, como profissional, hoje eu me dou o luxo, que eu acho que é luxo, né? Sim. De estar em alguns lugares, né, com pessoas da alta, né, pessoas importantes. E aí tem horas assim que eu dou risada, eu falo, Jesus, olha, Fala, Senhor... gente, que loucura. É, isso mesmo. Acontece, né? Mas é tão gostoso. É muito gostoso. É bom a gente lembrar. Infelizmente, tem muita gente que é tão ingrato, né? Que esquece o que Deus fez. Porque não conseguiu ainda alcançar o que quer ainda. Né? Mas
Eu procuro sempre lembrar também, às vezes eu paro, eu olho e falo, gente, eu falo, Deus, que loucura. Como que foi tudo isso, Deus? Fala para mim, porque... Pastor, e se eu falar para você que às vezes eu tô nos períodos que eu tô tão corrida na vida, que a gente começa a ficar meio acomodado, né? Assim, Sim. A gente começa a se acomodar. Se eu falar para você que Deus envia umas tarefas, umas missões, vou mandar para você lembrar de onde você veio e para você ver que você não para por aí, sabe? Então, assim, hoje eu trato de muitas pessoas... porque a questão assim, de depressão, a questão de ansiedade, a questão de vícios, gente, de droga, possamos dizer que é uma doença que não tem cura. Por que eu digo que não tem cura? Mas precisa, sim, de uma manutenção, de um tratamento. Por quê? Porque, cara, a gente é ser humano. A gente é ser humano. Sempre vai acontecer situações que vai deixar a gente ansioso. Sempre vai acontecer situações que vai querer colocar a gente ali na depressão. E automaticamente vai aparecer as propostas, porque o diabo também não perde tempo, né? Não. Então, assim, quem passou por ocasiões dessas, assim, que precisou de apoio, que precisou de ajuda, a gente precisa se manter realmente sempre. Eu procuro falar, sabe, para as pessoas aqui na igreja mesmo, quando eu estou conversando com o pessoal, eu falo, gente, vai ouvir o que te agrega. Se você está perturbado e fica perto de quem está perturbado, vai igual você, o pior, pronto, já era. É verdade. Então, assim, em nome de Jesus, se tranca, se fecha, faz uma análise da tua vida. Quem foi você, de onde você saiu? Porque eu também era uma pessoa que as pessoas me rejeitavam. E eu, para não ficar sozinha, até porque a rejeição foi um ponto muito forte na minha vida, né? Principalmente... Mexe muito com a gente. Demais. Mexe demais. muito. É uma coisa que, principalmente no meio de família... É muito ruim. O tanto que a rejeição, ela descaracteriza a gente. Ela deforma a gente. Acaba a autoestima da gente. Exatamente. A nossa perspectiva, assim, a gente fica muito para baixo. Causa você menosprezar alguém, insegurança. Você menosprezar alguém, se as pessoas soubessem o quanto impacto isso causa nas pessoas, as pessoas tomariam muito cuidado. E hoje, nos dias de hoje, nós estamos vivendo num período que as pessoas estão muito frágeis, tanto fisicamente como espiritualmente, dizendo, elas estão muito frágeis. Uns muito frágil e os outros muito frio. Verdade. É muito sério isso, pastora, é muito sério. Então, assim, acaba perdendo um pouco da sensibilidade. Então, assim, às vezes tem situações que eu machucar o outro... é normal, sabe? Eu vejo algumas situações assim, sabe? E você machucar o outro, hoje em dia, você tem que tomar muito cuidado. O que você fala, a forma como você trata as pessoas, causa muito impacto nelas. Porque às vezes você não sabe se a pessoa tá no dia bom ou se a pessoa tá no dia ruim. Sim. E às vezes a pessoa tá naquele dia ruim, aí você vai lá, distrata a pessoa. Isso é muito perigoso. Você não sabe a que ponto a pessoa tá, ou que ponto que aquilo... pode chegar. Eu estava vendo hoje um post, né, de um jovenzinho, o vídeo dele, um jovem moreninho, uma gracinha, um menino, novinho. Mas mostrou o vídeo ele cantando na igreja e aí lá, né, o comentário lá que ele tinha tirado a própria vida, né? Então, meu Deus. A gente fica muito triste com isso, porque a gente precisa procurar, mesmo que sejamos a minoria, a gente precisa procurar ser essas pessoas que consiga ser o suporte de alguém. Fazer a diferença, a mínima que seja. Sim. Num abraço, numa palavra amiga, sabe? A gente tem que ser a diferença. Exatamente. E entender que, tipo assim, dentro da igreja, a gente... em um momento de culto, a gente tem que, sim, respeitar a unção pastoral, a unção de um presbítero, do diácono. A gente tem que respeitar a hierarquia espiritual, mas sem deixar de olhar a pessoa.
Porque tem muita gente que quando vai mencionar, não menciona você, menciona a tua unção primeiro. Mas peraí, eu não nasci com a minha unção ali. Não. Eu sou ser humano. Você entende? Então, assim, infelizmente, hoje, dentro dos ministérios, isso tem acontecido muito. As pessoas só simplesmente atacando, e às vezes a pessoa que está ali para cuidar, que nem eu quero até perguntar como que foi que aconteceu a questão, né, da sua profissão, porque é uma profissão que te leva a cuidar de gente também. A ter cautela com gente também, né? Então, assim, meu Deus do céu. Aí tá, porque ela é a bombeira que tem que estar ali para auxiliar, ela não precisa de cuidado, não precisa ser compreendida, não precisa ser socorrida. E a gente precisa entender que nós não somos função, nós somos seres humanos que exercem funções. Ó, existem situações que elevam a prática. Uhum. É que nem eu falei pra você, quando você aprende a ser dependente de Deus, você vai criando aquela prática. Uhum. Apertou, eu vou pros pés do Senhor, porque é do Senhor que vem minha força. Sim. Então eu aprendi na dor. Tem muitas coisas que eu passo, porque a gente passa de luta diariamente. As nossas lutas internas é constante, Sim. nunca vai acabar. Mas eu procuro hoje em dia buscar auxílio no Senhor. Tem dias que eu tô chateada, tem dias que eu tô bem. Eu sou ser humano, é normal. Uhum. A minha vontade de ser bombeiro civil foi porque quando eu era mais nova eu tentei ser polícia civil. Uhum. E eu não consegui entrar. Eu prestei 2 vezes o concurso e eu não consegui. Sim. E o meu sonho era usar uma farda. O meu sonho era usar uma farda. E tem essa coisa também de salvar vidas, né? Só que eu não tinha tanta dimensão do que era isso. Aí no curso, quando eu fui fazer o curso de bombeiro, aí eu entendi um pouco do propósito de Deus ali. A profundidade. Você lidar com... Você ser bombeiro civil hoje é um estilo de vida. Eu costumo sempre falar isso. Você tem um estilo de vida que é servir o próximo, é cuidar do próximo, né? É você ver ali o próximo ali numa ocorrência. Se arriscar. Isso, é um propósito. Então, assim, eu vejo muito assim que Deus foi me conduzindo sempre para o mesmo, sabe? Para o mesmo destino. Vamos cuidar, vamos servir. E para mim é uma honra servir. Eu amo servir. Eu amo ver que as pessoas estão bem, que as pessoas, sabe? É satisfatório É gratificante. Você fazer uma ocorrência, a pessoa depois me fala, olha, muito obrigada, gratidão. Aquilo é tão satisfatório. Hoje eu tô numa montagem, lá no estádio do Morumbi, né? Dessa banda agora AC/DC, que tá aqui no Brasil. A gente tá lá fazendo a montagem e quando foi quarta-feira que teve o show deles, que a gente viu tudo montado, os extintores tudo posicionado, o nosso cuidado, sabe? Assim, com os trabalhadores que ali estavam, por ser um show internacional, assim, que tá muito falado em São Paulo. Sim. Eu me dei conta, assim, porque nesse dia eu tava num dia meio assim ruim, e eu falei, Senhor, olha, eu não tenho nem direito de reclamar, Pai, onde o Senhor tá me colocando, sabe? Os caras foram fazer o ensaio deles, só tinha eu e outro bombeiro, pastora. Olha. Sabe? Num show particular. Num show particular, mais ou menos isso, sabe? Então, assim, é satisfatório você servir, você cuidar, você ver que você tá fazendo. E eu amo o que eu faço. Eu amo o que eu faço. Bom. E muitas das vezes eu falo, eu vou desistir, sabe? Porque é uma área, assim, meio ingrata. É muito bombeiro para pouco serviço. Mas o Senhor tem sido providência, vamos dizer assim, sabe? O Senhor tem suprido, né? E Ele tem me presenteado, assim, com algumas coisas. Então, é só gratidão. E é legal porque, assim, tem um peso, né? Na verdade, tem aquele peso lá de trás. Porque se hoje a Simone, de 42, pudesse olhar para a Simone de 17 anos, ia olhar e ia dizer, menina, corre, vem que você vai ver onde você vai chegar.
É que se às vezes Deus mostra pra gente o processo, a gente... Não, filho, se ele mostra, a gente fala, dá a mão, puxa aqui, fazendo um favor, me puxa. Senhor, me tira daqui, não quero ir não. Não, quero ir pra casa, Senhor, logo. Mas é mesmo, né? E é isso que muitas pessoas acabam, eu não digo se perdendo, sabe? Mas ficando meio impaciente, porque da promessa ao cumprimento da promessa passa um tempinho, né? É um processo. E se a gente não coopera, se a gente descabeça, né? Igual a gente descabeçou, porque eu descabecei muito. Eu também. Acaba demorando ainda mais. Né? Igual aquele povo, né? No deserto era para ser uma caminhada de 40 dias. Mas daí o povo lá reclamando, acabou se tornando uma caminhada ainda mais longa. E hoje, Simone, você pode ser, e tem sido, resposta, né? Eu creio, de oração na vida de pessoas. Depois de tudo que você atravessou, que você viveu e chegar onde você chegou hoje, você já parou para pensar que você representa o colo de Deus para pessoas que às vezes não têm lugar, não, até pela forma com que estão vivendo, dentro da própria casa, no meio dos familiares. E eu não culpo, né, os familiares, porque às vezes vive em guerras, né? Ali, até para não ver, porque às vezes é melhor não ver o estado que a pessoa tá, do que você chegar e ver a pessoa machucada, como a sua mãe te viu. Eu tenho certeza que aquilo dói mais, né? Sim. Dentro do coração de um pai, de uma mãe. E hoje você pode ser o colo de Deus, hoje você pode ser a voz de Deus, resposta de Deus para a vida dessas pessoas. E, de certa forma, não deixa de ser um evangelismo, não deixa de ser uma pregação, não deixa de ser uma ministração, né? E eu fico muito feliz de você compartilhar com a gente a sua história. A gente sabe que é difícil, e é difícil para todo mundo, mas não é impossível. Não é impossível. É que, às vezes, a gente tem que chegar no fundo do poço. Para a gente se dar conta. Algo tem que doer muito. Muito para você falar, poxa, não dá mais. Não dá mais. E depois desse processo, né, que hoje, graças a Deus, já faz 12 anos, teve aquele momento que você sentiu aquele medo? Ai, gente, que medo. De repente me deu medo de sair para a rua e escorregar. Aconteceu já, assim, também? Olha, depois que eu tive minha filha, eu mudei totalmente a minha concepção. Assim, hoje, a minha filha, meu esposo, hoje, assim, é meu alicerce. Graças a Deus. Então, assim, hoje, o que me move, assim, esse amor que eu tenho por ele e por ela, né? Passei já por muito momento difícil mesmo, assim, sabe? Mas em nenhum desses momentos eu pensei em recuar para trás. Né? Eu tenho muito isso comigo, assim, esse temor, esse entendimento daquilo que Deus, ele confiou, né? Não é só a questão, para mim, não é só a questão do uso de droga, mas é a questão da minha família, né? Minha família precisa de mim. Hoje, o maior gosto que eu tenho na vida é quando minha filha enche a boca pra falar, minha mãe é bombeiro, sabe? Assim, dá esse orgulho pra ela, né? Ver que mesmo em meio a tanta dificuldade, porque família passa por itens, problemas e dificuldade, nós estamos estruturados no Senhor, sabe? Ele é o centro de tudo, nós passamos por muita luta, né? Mas o Senhor ainda se faz ali presente. A minha família. Hoje eu tenho certeza que minha mãe não vai falar, a Simone, não sei onde a Simone não tá. Que nem eu chego às vezes do serviço para falar, oi mãe, tudo bem? De manhãzinha, às vezes, oi mãe, bom dia, né? Então, é isso, sabe? É o simples, pastoras. O simples, ele se torna extraordinário na vida da gente. Quando a gente somos gratos por mínima
mínimo, que a gente acha que é mínimo. Mas para o Senhor é de uma proporção tão gigantesca, né? E às vezes, esses tempos atrás, eu passei um período muito complicado, ministerialmente falando, né? Algumas decepções, né? Rebeldia. Eu falei, ai, Senhor, não quero mais, tô cansada, sabe? Mas é porque hoje eu percebo que é porque eu estava sobrecarregada, né? Porque eu estava estudando, trabalhando. Profissionalmente também eu estava com um cargo, então estava me exigindo um pouco mais de responsabilidade. Aí tem que você quer dar conta de casa, quer dar conta do marido, Sim. quer dar conta. Então eu estava muito sobrecarregada. Eu percebo que eu precisava tirar um pouco o pé do acelerador, né? Para poder cuidar um pouco de mim. Eu sou uma pessoa que eu não posso me sobrecarregar. Eu tenho esse autocuidado comigo, eu tenho que ir com calma. Vem amadurecendo muito em Deus essa prática, que é como eu falei para você, é uma prática. Sim. Se amadurecer no Senhor é você entender que você precisa compreender que as coisas não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Verdade. Né? Que não vai ser como eu quero, vai ser como o Senhor quer, que só cabe a mim confiar e obedecer. E eu não estava obedecendo alguma das vezes, eu estava muito querendo fazer as coisas do meu jeito. Né? Aí Deus falou, opa, do seu jeito não vai dar certo, Simone. Você vai quebrar a cara. Você vai se machucar. Aí eu falei, então tá bom, Deus. Então que seja da sua forma. E aí aprendi mais, assim, a buscar, a orar. E aí Deus foi dando um direcionamento, né? Teve aquela situação que eu te falei que aconteceu agora há pouco tempo, né? Me senti como é que eu posso te dizer assim, com dever cumprido, sabe? Porque passamos também por muitas coisas lá e por nenhum momento eu dei as costas. Então, é outra qualidade que eu tenho, que eu sou leal para as pessoas que eu amo. Isso é muito bom. Sabe? Sou uma pessoa legal. Hoje eu entendi que eu sou uma pessoa legal, sou uma boa amiga, sou uma boa ouvinte. Eu agradeço as pessoas que confiam de vir falar da vida delas para mim. Teve um período assim que eu falava assim, isso aí é carregar peso dos outros, não é legal. Mas quando as pessoas vêm falar delas para você, é porque elas confiam. Sim. Né? E hoje em dia a gente tem que estar disposto a ouvir um pouco, porque essa empatia acabou. Verdade. Então, a gente não tinha nada disso, não né, tinha. Assim, eu tive e não tive. Eu tive um período lá que eu não tive, e o período que eu conheci o pessoal que eu te falei, eu tive né, Às vezes eles brigam comigo lá, você não vem. Eu falo, gente, a vida da gente é uma loucura. Vocês me ensinaram a ser essa mulher que eu sou hoje. Que né? lindo. Então, hoje eu quero estudar, quero buscar uma coisa melhor para mim, para minha família. Quero crescer, eu descobri que eu gosto de estudar. Olha que bom. Sabe? Eu descobri que eu gosto de ter conhecimento, sabe? Isso é bom, é gostoso isso. Né? É muito satisfatório. É Deus o tempo todo, sabe? Eu respiro Deus, o pastor. Eu sem o Senhor eu não sou nada, não sou ninguém, sabe? Sem a graça do Senhor na minha vida, eu não sou nada. Verdade. Amém? Mesmo eu tenho muitos defeitos, preciso melhorar muito como pessoa. Mas eu, Simone, sem a graça do Senhor, eu não sou nada, sabe? O meu temor, meu medo de decepcionar a missão que o Senhor me deu é muito grande. E aí, nesse período aí difícil, ministerialmente falando, eu vou falar uma coisa aqui que eu achava que eu tinha que estar lá no altar para fazer a obra. Tem que estar no altar. E não. A nossa obra já começa dentro de casa. Verdade. Nosso comportamento dentro de casa, nossa conduta dentro de casa, com as pessoas que estão em volta da gente, no trabalho, que nem no meu trabalho, alguém chegou perto de mim, vixe, pode esperar ali que vai ter evangelismo. Coisa de louco, sabe? Glória a Deus. E obrigada, Senhor, obrigada, porque eu comecei a entender algumas coisas. Mas foi um período muito, muito difícil, assim, para mim, porque eu sempre fui de obra. Sim. Mas eu senti que era um período que eu precisava cuidar de mim. Precisa. E a gente precisa também entender que, como seres humanos, a gente tem essa necessidade de se cuidar, né? A gente precisa se permitir também dar uma acalmada, uma respirada, né? Para a gente poder depois dar continuidade. É que às vezes a gente tem aquele costume de querer abraçar o mundo, a gente quer cuidar de todo mundo, a gente quer lutar por todo mundo. Não
não é errado isso, não é, mas tem hora, filha, que a gente realmente precisa, parar, fechar a Não tem aquele porta. ditado que fala assim, pastora, tá cansado? Para, respira, descansa, Sim, para você poder seguir. exatamente, exatamente. Senta, toma um café, não discute, não briga com ninguém, filha. Capricha no café, senta, respira e depois levanta e sacode a Segue. poeira, É porque isso. não vai acabar ali, né? Que nem a gente estava falando, não vai acabar ali. A gente sempre vai ter conflitos e quando você vencer Começa outro. outros, e às vezes nos nível ainda mais elevado, que a gente fala, meu Deus, eu achei que estava com problema antes, mas agora está mais complicado, né? Mas isso também é Deus nos fazendo, de certa forma, avançar, né? Porque a gente precisa aprender a ser resistente. E a forma que Deus nos forja para ser resistente é através dos conflitos. Quando a gente tem que vencer a gente mesmo, quando a gente tem que procurar entender a nossa própria necessidade também, porque às vezes é mais fácil a gente entender a necessidade do outro. Do que a nossa. É mais fácil aquele dia que você fala assim, não, eu vou levantar, você nem quer levantar para começar. Às vezes você nem quer levantar, mas você sabe, ai, não, eu prometi ajudar alguém. Mesmo sem querer, tu vai, tu levanta, tu faz pelo outro. E quando é para a gente ter o mesmo posicionamento A ao gente nosso... às vezes procrastina. Exatamente. Fica na procrastinação. Né? Então é isso, minha gente. Tem que parar, tem que ter o seu tempo. Meu filho, a Bíblia diz assim, ai meu pai, eu leio isso, eu dou até uma risadinha assim com respeito, né, Senhor? E Deus descansou no 7º dia. Eu falo, rapaz, e a gente aqui fala e não cansa, né? E Deus criou o céu, criou a terra, os seres, só no som da voz dele. E no 7º dia ele descansou. Eu falo, mas Senhor, mas é Deus ensinando, gente, tem um tempo de trabalhar, tem um tempo de atuar, tem o tempo de parar para descansar, tem que ter esse tempo, tem que ter esse momento. Tem que respeitar, né, pastor, esse tempo. Para Exatamente. as coisas poderem caminhar. Exatamente. Tirar um pouco a ansiedade, sabe? Confiar um pouco mais no Senhor, sabe? Uhum. Confiar mais naquilo que todos nós estamos debaixo de uma promessa. Verdade. O cristão, ele está debaixo de uma promessa. Verdade. Então, nós temos que ter calma, né? Confiar, respirar e pedir a Deus, assim, sabedoria, entendimento, sabe? Para entender o tempo dele. E hoje, assim, parece que tá tudo corrido. É tudo corrido, é tudo às pressas, né? E isso mexe muito com o físico, né, das pessoas hoje. Então, tem que ter essa calma, sabe? Essa calmaria, assim. A dosagem, né? A dosagem, o equilíbrio, sabe? Falar assim, ter esse contato. Deixar Deus forjar mesmo para a próxima fase. Verdade, porque senão, minha gente, a gente se perde, né? Então, é isso. Gente, nós vamos ficando por aqui. Mas, olha, por favor, compartilhe esse testemunho. Eu estava até conversando com ela aqui, falando, não tem como a gente não se emocionar. E uma das partes que me tocou muito aqui foi quando você falou, né, que você estava tão entregue, né, ali aos vícios, tão entregue àquela vida que... Qual era a comida preferida? A cor preferida? Não tinha mais nada assim que ela parasse e pensasse, eu gosto disso, eu quero isso. Não. Estava tão aprofundada ali que coisa simples que traz uma coisa que é muito interessante, assim, pra gente já tá finalizando, pra gente finalizar. Se as pessoas soubessem como o amor do Senhor é tão maravilhoso, como Deus tem coisas extraordinárias para a vida da gente, sabe? A gente poder comer algo que a gente gosta, saber o que a gente gosta, o que a gente quer, sentir o gosto, ter um relacionamento saudável, sabe? Aquele relacionamento que a pessoa cuida de você, sabe? Que te leva um café, que te dá flores, que te leva para passear, que tem um companheirismo, sabe? Hoje também tem muitas mulheres que me procuram, né? E eu sempre falo, gente,
Se ame acima de qualquer coisa, sabe? Olha pro espelho, veja a mulher maravilhosa, a mulher incrível que você é, o qual longe você pode ir, sabe? E a capacidade que você tem, que às vezes eu escuto assim, será que eu consigo? Consegue? Consegue. Lógico que você consegue. Você já tentou? Você já foi lá? Será que eu consigo fazer tal coisa? Você já foi lá fazer a matrícula? Você já se inscreveu? Você já foi lá? Você fez? Eu queria isso. Você está se programando para você conseguir isso daí? Você está correndo atrás? E o mais engraçado que às vezes, pastora, você vai ter aquilo para a pessoa e você... Na sua vez, emprestei para amiga, Senhor, o conselho. Você está entendendo? E aí é onde você vê o cuidado de Deus com você. Deus te prepara para você... Verdade. E você tem esse entendimento, tudo fica mais leve, Sim. sabe? Sim. Tá tudo bem, Senhor, porque às vezes eu ficava assim, poxa, Senhor, na minha vez ninguém quer saber de cuidar de mim, ninguém cuida de mim. Hoje não, tá tudo certo, eu cuido, se tiver que cuidar, sirvo se tiver que servir, e eu sei que quem cuida de mim não te cuida, né? Não dorme, sabe? Ele não descansa, ele tá vendo tudo que tá acontecendo, né? Verdade. Deus é maravilhoso. Muito obrigada, viu, Simone, por compartilhar com a gente aí a sua história. Eu tenho certeza que muitas vidas serão tocadas, Glória a Deus. Né? Que Deus continue te fortalecendo, te animando, que você continue sendo um espelho, né, de superação, de alguém tão simples que pode vencer, que é possível sim. A gente sempre fala aqui, sua decisão muda histórias. E eu quero pedir só para você deixar aqui uma palavra de reflexão para o pessoal de casa. Uma palavra de reflexão. Você diz uma palavra minha ou uma palavra do... Uma palavra sua, uma palavra que você falou. Uma vez me falaram isso e serviu para mim. Uma palavra de reflexão que eu tenho para as pessoas é que nunca desista. Haja o que houver, não desista de correr atrás daquilo que você quer, daquilo que você gosta, porque é muito importante a gente fazer o que a gente gosta. Isso dá um ânimo a mais para a vida da gente. Amém. Leve as coisas com leveza, com clareza, né? Seja mais compreensivo com as pessoas, né? Tenha sensibilidade de entender quando o outro precisa de um abraço, né? Precisa ser ouvido. Hoje as pessoas precisam muito ser ouvidas. Verdade. Então, que as pessoas tenham essa sensibilidade, sabe? De ouvir quando necessário. Não querer só falar, mas ouvir aquilo que o outro tem para falar. Porque às vezes o outro só quer falar. E quando o fardo é dividido, o fardo se torna mais leve. Quando eu aprendi isso, as coisas começaram a fluir mais na minha vida. Que eu não estou sozinha, né? Deus cuida de mim, aí eu vou cuidando de outras pessoas, vou servindo, e assim vai se tornando mais leve. Amém. É isso aí. Minha gente, que Deus abençoe. Obrigado vocês que ficaram com a gente até aqui. Não esquece, tá? De se inscrever no canal, de compartilhar, porque eu tenho certeza que o testemunho da Simone será um combustível para quem vai ouvir. E lembre-se sempre, você pode. Que Deus abençoe, gente. Beijo!